eu acho que a situação brasileira hoje, ela não é apenas única na nossa história. Ela é única no século XXI. Porque o fenômeno brasileiro, disso que eu tenho chamado de dissonância cognitiva coletiva, eu estava assistindo, Sara, a discussão anterior, quando você mencionou um dos espectadores dizendo que a sensação é de que se vive uma realidade paralela. Eu tenho chamado de dissonância cognitiva coletiva. É um efeito único no mundo. Não existe nenhum outro lugar do mundo que a extrema-direita tenha se enraizado tão rapidamente quanto no Brasil. Não existe nenhum outro lugar no mundo que a dissonância cognitiva coletiva tenha chegado a um grau tão alarmante. Rádio Jovem Pan, então, Leonardo, para dirigir diretamente a sua pergunta. Eu assisti hoje uma fala do Joaquim de Carvalho, e eu gosto muito de assisti-lo, porque eu sempre aprendo muito com o Joaquim de Carvalho. E eu acho que ele encontrou a solução ideal, que eu não havia encontrado ainda. O Joaquim de Carvalho chamou atenção para o seguinte fato. A Rádio Jovem Pan é uma rádio que tem 80 anos de história. Em muitas áreas do rádio brasileiro, a Rádio Jovem Pan foi pioneira. Por exemplo, a inclusão de humor em cobertura esportiva, a criação de uma espécie de podcast. Muito antes do podcast existir, a Rádio Jovem Pan já tinha uma estrutura que recordava um pouco o que posteriormente se tornou o podcast. Então, a Rádio Jovem Pan tem 80 anos. Os últimos 4 anos da Rádio Jovem Pan são os anos os piores de toda a história da rádio. A Rádio Jovem Pan abraçou, da maneira a mais fiel possível, uma defesa intransigente do bolsonarismo nos seus piores momentos. A Rádio Jovem Pan tornou-se... Você sabe que eu tenho acompanhado, Leonardo, pelo trabalho que eu faço, eu acompanho toda a grade da Jovem Pan. Ou melhor, Sara, eu acompanhava, agora eu estou livre. Mas, a partir da pandemia, a Jovem Pan dobrou a aposta no apoio ao Bolsonaro. E foi uma rádio negacionista. Todos esses nomes que se tornaram estrelas por motivos escusos. Todos os médicos e médicas que receitavam cloroquina, que receitavam ivermectina, que negavam a vacina, todos eram estrelas dos programas da Rádio Jovem Pan. Os comentaristas políticos, eu vou aqui dizer nomes. Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, jogador de vôlei, Guilherme Fiuza, que foram demitidos logo após o resultado da eleição. Os que foram demitidos agora. Zoe Martins, Paulo Figueiredo Filho, Rodrigo Constantino, Leonardo, eles cometeram crimes. Eles defenderam abertamente a utilização do artigo 142 para impor um regime militar de modo que Bolsonaro permanecesse no poder. Já há meses, desde pelo menos março de 2022, todos os programas da Rádio Jovem Pan questionavam a legitimidade das urnas. Isso vai criando um caldo de cultura que ajuda a entender uma pesquisa assustadora que foi publicada hoje, a pesquisa da Atlas, em que aproximadamente 40% das pessoas ou apoiam e justificam plenamente, ou justificam parcialmente o que aconteceu no domingo. 40%, Leonardo. Isto não seria possível sem a Rádio Jovem Pan. Não apenas a Rádio Jovem Pan, mas nessa midiosfera extremista, nesse ecossistema de desinformação, a Rádio Jovem Pan é a grande estrela. Mas eu vou repetir o que o Joaquim de Carvalho mencionou. Se eu entendi corretamente, Leonardo, se não for, você me corrija. A Rádio Jovem Pan, a instituição de 8 décadas, Rádio Jovem Pan, deve ser preservada. Agora, todos os comentaristas, porque essas pessoas produziram provas contra si próprias. Está tudo gravado. Houve um programa, eu já comentei com você aqui, Leonardo, comento porque nem todos necessariamente estavam naquele dia. Houve um programa em que o Paulo Figueiredo Filho conclamou o Exército a tomar a iniciativa, isso depois da eleição, depois da diplomação do Lula. Ele conclamou os generais do Exército a agirem com a valentia, o desprendimento, entre mil aspas, dos generais de 64 e intervir para manter Bolsonaro no poder. Ele completou dizendo, se por acaso, para isto, se houver reação e houver guerra civil, que haja guerra civil, porque não somos frouxos. E ele completou dizendo... Não somos frouxos lá de Miami, né? Mas enfim. Tá bom, aí é fácil. E ele completou dizendo, se houver reação do MST, do PSOL, do PT, que o Exército, a expressão grosseira é dele, eu apenas reproduzo as palavras do Paulo Figueiredo Filho. O Exército deve passar o cerol. Você não pode... Ou seja, ele está convocando o Exército a assassinar opositores políticos. Isso é crime, Leonardo. Então, todos esses, mas já estão sendo investigados e punidos. Eles perderam suas contas nas redes sociais, eles tiveram suas contas bancárias bloqueadas, eles não podem monetizar nos canais de YouTube e os passaportes do Rodrigo Constantino e do Paulo Figueiredo Filho foram cancelados. Eles não podem fugir. Eles têm residência fixa na Flórida. É possível pedir uma extradição. Então,
Eu acho que a hipótese do Joaquim de Carvalho, a partir de agora, eu vou adotá-la. Preservar a instituição. A instituição de 8 décadas não tem culpa da direção nefasta dos últimos 4 anos. Agora, todos aqueles que cometeram crime de negacionismo da pandemia, todos aqueles que cometeram crime de incitação a golpe de Estado, precisam responder pelos crimes que cometeram.